E eu particularmente estou muito feliz, porque nós vamos fechar mais uma porção das Escrituras. Nós, durante alguns meses, obrigado, meu amigo. Nós, durante alguns meses, estávamos meditando na carta de Tiago. Temos meditado nas Escrituras dentro do contexto da pregação expositiva já há alguns anos. Isso tem sido um benefício muito grande para mim, como servo do Senhor, porque quando eu estou me debruçando diante da palavra, primeiramente a palavra fala a mim e depois para a igreja, porque é do nosso interesse que a palavra de Deus ela seja anunciada, que ela nos constranja, que ela nos exorte, que ela nos discipline e também nos console, nos conforte, sempre nos lembrando que nós somos o povo dele e que o povo dele vive por meio da sua palavra. Afinal de contas, ela é a nossa única regra de fé e de prática. E nós hoje não caminhamos para o fim, nós chegamos no fim, com a graça de Deus, na carta de Tiago. A partir do domingo que vem, se Deus nos permitir, estaremos entrando ali no Evangelho de Marcos. Então, se os irmãos já não começaram a leitura essa semana, os irmãos têm aí, para lerem. Marcos, ele é um pouco mais curto do que os outros evangelhos, e aí tem ainda essa facilidade. Lembrando que em Marcos eu vou pular apenas as parábolas, porque nós estamos vendo as parábolas no nosso momento de doutrina. Então, em Marcos, a gente vai ali no Evangelho de Marcos, entretanto, quando chegar às parábolas, eu vou fazer só uma menção ao texto que a gente pulou, porque a gente vai vê-lo, se Deus permitir, no nosso momento pela manhã, na reflexão da doutrina. Amém? Então, abram as suas Bíblias na carta de Tiago a partir do capítulo 1. A gente chega já no capítulo 5, a partir do verso de número 13. Mas vai lá, em Tiago, capítulo de número 1. A gente vai fazer uma breve retrospectiva, olhando então os títulos das porções aí que estão nos capítulos na sua escritura. Talvez tenha uma outra diferença, porque eu estou lendo uma NVI, talvez você tenha uma revista atualizada, uma revista corrigida, O título pode variar um pouquinho, mas o tema, a temática é o mesmo. Então, no capítulo 1, a partir do verso 1, nós somos então informados quem escreve a carta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E nós nos lembramos que esse Tiago não é nenhum dos apóstolos. É, muito provavelmente, o irmão de Jesus, que se converte e se torna uma das colunas da igreja de Jerusalém. Ali no capítulo 1, ele vai então nos informar que ele está escrevendo para os irmãos que estão dispersos no Império Romano por conta da perseguição. Os irmãos judeus convertidos. Os irmãos judeus convertidos. Os cristãos, eles começaram a serem perseguidos pelos próprios judeus. Depois, o Império Romano se levanta também contra o cristianismo. E a carta é dentro desse contexto. A perseguição se levanta, uma parte da igreja foge e se dispersa, deixando muitas coisas para trás, perdendo muitas coisas, passando por muitos sofrimentos, e por conta desse reajuste de vida, se colocam também em muitas situações difíceis, dolorosas e desfavoráveis. E essa é uma carta prática. Tiago é considerado o livro de provérbios do Novo Testamento por conta do seu conteúdo prático. Tiago, ele vai exortar os irmãos, ele então, muito provavelmente, escuta o que as comunidades têm passado e, ao mesmo tempo, ele vai ajudá-los a lidar com diversas situações que eles estavam enfrentando.
No primeiro capítulo, ele vai falar das provas e das tentações. E vai mostrar aos irmãos que, apesar deles estarem enfrentando provas e tentações, feliz é aquele que passa pelas provas, porque há um objetivo de Deus para cada um, por meio daquilo que eles são provados. Ainda no capítulo 1, os irmãos são convocados a serem praticantes da palavra e não meramente ouvintes. Tiago nos lembra que sim, nós devemos ter o conhecimento das Escrituras, sim, nós devemos desenvolver, um conhecimento intelectual das Escrituras, mas todo o conhecimento das Escrituras, eles têm que ser revertido em mudança interna e prática externa. Não há possibilidade de sermos teóricos no cristianismo. A nossa conversão em Cristo Jesus, o entendimento das Escrituras é para que nós glorifiquemos a Deus por meio da sua vontade. No capítulo 2, Tiago então vai exortar os irmãos para que não tratem os outros de forma diferente, fazendo acepção de pessoas. Parece que tinha ali um desvio dentro da igreja e Tiago corrige os irmãos, lembrando que Deus não faz acepção de pessoas, que isso é pecado, não é compatível com aqueles que temem a Deus, que têm Jesus Cristo como seu Senhor, e aí é proibido que a igreja faça acepção de pessoas. Acepção de pessoas. Ainda no capítulo 2, Tiago vai fazer uma relação entre fé e obras, e nós vimos que Lutero, por exemplo, teve dificuldade com a carta de Tiago, achando que ela era palha, porque ele estava enfocando na graça, nos postulados de Paulo, e aí depois ele vai perceber que a carta de Tiago, ela não se contrapõe às cartas de Paulo, pelo contrário, são dois lados de uma mesma moeda. A salvação é pela graça, por meio da fé, isso não vem de obras, é dom de Deus, para que ninguém se glorie disso, mas ao mesmo tempo, uma vez salvos, nós somos convocados a praticarmos, a exercermos, a vivermos dentro da nova vida que Deus nos dá em Cristo Jesus. E as evidências externas da salvação são as obras. Pelos frutos conhecereis os meus discípulos. Então, é de estranhar alguém que faz parte da igreja, que disse servo de Cristo, mas que não pratica as obras que são esperadas de um servo do Senhor. É estranho nós vermos uma árvore plantada em Deus por meio de Cristo, e essa árvore não produzir os frutos que são esperados dela. No capítulo 3, Tiago ele vai falar sobre o domínio da língua, sobre a questão dos nossos relacionamentos, de como nós falamos uns com os outros. Ele vai corrigir muitas coisas e vai então nos informar que muitas vezes a mesma língua que glorifica a Deus é aquela que imediatamente blasfema contra Deus e fere o seu irmão. Ele vai nos instruir a nós dominarmos a nossa língua, aquilo que sai da nossa boca, porque também assim nós viveremos segundo a vontade de Deus. É incompatível fazer acepção de pessoas e é incompatível também a gente não ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Tiago, no capítulo 3, vai nos ensinar que existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria mundana, aquela que é vivida por essa geração, daqueles que não temem a Deus, e a sabedoria que vem do alto. E ele vai nos instruir que esses dois tipos de sabedoria são incompatíveis. Aqueles que nascem de novo não podem fazer acepção de pessoas, não podem deixar de frutificar, tem que ter o domínio da língua e também tem que demonstrar, por meio das obras, essa sabedoria que vem do alto. Faz parte
da vida de quem teme a Deus, viver de forma sábia. Como é que a gente vive de forma sábia? Inevitavelmente a gente lembra do livro de Provérbios, por exemplo. Temer a Deus e apartar-se do mal, temer a Deus, se submeter à sua vontade, fazer o que Ele quer. Isso é viver segundo a sabedoria que vem do alto. Aquele que não tem sabedoria, Tiago instrui, peça a Deus. Peça a Deus. No capítulo 4, Tiago vai nos ensinar acerca da submissão a Deus. Ele vai dizer, no verso 1, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago vai dizer, ajuste o seu coração. Um coração submisso a Deus evita um monte de pecado. Um coração entregue a Deus evita um monte de problema. Um coração entregue a Deus evita um monte de contenda e de coisas desnecessárias dentro da igreja. Muitas vezes a gente é ativista para o reino, a gente tem zelo pelas coisas do reino, mas a gente não sabe viver essa perspectiva dentro da submissão, fazer as coisas certas do jeito certo. E Tiago vai nos ensinar que existe o jeito certo de fazer, que quando a gente não vive submisso a Deus, a gente dá margem a todo tipo de pecado e consequências dentro da igreja. Também no capítulo 4, ele vai nos lembrar da fragilidade dos planos que nós fazemos sem Deus. Ele vai dizer, é arrogante, é prepotente, é orgulhoso aquele que planeja a sua vida sem Deus. Porque aquele que é submisso a Deus, não apenas vive pela sua palavra, mas a sua vida é vivida na perspectiva de Deus, de tal forma que se for fazer negócios em outra cidade, isso vai ser levado diante de Deus e vai dizer, se Deus nos permitir, faremos isso ou aquilo. Quer dizer que todas as vezes que nós buscamos a autonomia, a independência, todas as vezes que nós dizemos o que vale é o amor, o meu interesse, a minha felicidade, nós estamos nos afastando do projeto de Deus para nós. Porque o que importa não é a nossa felicidade, é a glória de Deus. E nós que nascemos de novo somos felizes quando glorificamos a Deus. O que importa não é a nossa autonomia, a nossa submissão. Todas as vezes que o ser humano busca autonomia, ele se escraviza à sua própria arrogância, à sua própria vontade, enquanto que aquele que foi liberto por Deus é submisso à vontade de Deus. Lembram que eu disse hoje de manhã, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E Tiago, então, nos lembra de como é inútil fazer planos sem Deus e como isso revela onde está o nosso próprio coração. No capítulo 5, Tiago vai fazer uma advertência não à igreja, mas a um grupo de pessoas, os ricos que estavam oprimindo aqueles irmãos, de tal forma que muitos estavam passando por necessidade financeira, alguns já tinham até sofrido morte possivelmente, outros tinham ido atrás da justiça, mas por conta do poder dessas pessoas, tanto econômico quanto político, eles não tinham acesso a uma justiça justa. E falando a eles, como um profeta, ele lembra a igreja de que os olhos de Deus estão acompanhando tudo, que Deus não esqueceu do seu povo, e de que Deus é o justo juiz que trará a justiça sem demora. No capítulo 5 também, Tiago vai falar sobre paciência nos sofrimentos. Ele vai lembrar, olha, vejam só, Jesus está voltando. A paciência, ela não é apenas uma virtude. A paciência é uma característica daqueles que nasceram de novo. Porque nós não apenas temos que ter paciência uns com os outros,
nós esperamos no Senhor, aguardamos o seu livramento, ansiamos a sua justiça, e Deus há de julgar, Deus há de vir, Deus há de voltar. Ele também nos ensina sobre perseverança. Paciência e perseverança são duas coisas que andam juntas. Enquanto esperamos o Senhor, perseveramos combatendo o bom combate, exercendo a fé de forma diligente. Não passiva, não acomodada, não desleixada, não nos misturando com os assuntos desse mundo, não buscando a nossa própria vontade, mas diligentemente submissos a Deus, vivemos cada dia o seu próprio mal na perspectiva da graça. Pela fé, de glória em glória, a gente chega lá. E aí, a gente chega no verso 13. Tiago vai falar sobre a relação de oração e fé. A gente chega no verso 13. Tiago vai concluir a carta. Mesmo assentados, mas reverentes, nós vamos ler a partir do verso de número 13. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará muitíssimos pecados sejam perdoados. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela riqueza da Tua palavra. Muito obrigado porque em Cristo nós temos o discernimento dos mistérios do reino. Muito obrigado, Senhor, porque aquilo que é loucura para muitos é a nossa alegria. Nós louvamos a Ti e Te pedimos que mais uma vez a Tua palavra nos fale ao coração, que possamos crescer, Te admirar, Te honrar, Te glorificar, que esse seja o desejo constante das nossas vidas, e que assim seja, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Engraçado, irmãos, a sequência do capítulo 5, né? Tiago, ele se levanta como um profeta contra os ricos opressores. Ele está lembrando do sofrimento de alguns irmãos por conta da conduta desses. Ao mesmo tempo, a partir do verso 7, ele fala sobre paciência e perseverança no meio do sofrimento. E aí, no verso 13, ele vai fazer uma pergunta retórica, né? Entre vocês há alguém que está sofrendo? Nossa, irmão, se eu fosse fazer essa pergunta aqui, a história, muito provavelmente, seria diferente de cada um. Mas todos, em menor ou maior grau, independentemente da idade, teríamos uma queixa de sofrimento. Se eu conversar com a minha filha Júlia, que tem 5 anos, muito provavelmente ela vai dizer: pai, estou com saudade da minha escola, estou sofrendo porque eu não estou tendo contato com a minha professora e com meus amigos. Pai, estou com saudade da minha igreja, dos meus amigos da igreja. Pai, independentemente da idade, nós experimentamos o sofrimento na nossa vida.
alguns de forma muito dura desde pequenos, outros de forma mais amenizada. Semana passada, uma família conhecida de alguns dos nossos irmãos saíram para a praia para ter lazer. No meio do caminho sofreram um acidente de carro, o casal morreu na hora, a criança está sob os cuidados num hospital aqui da região metropolitana do Recife. Quão sofrimento essa criança ainda há de enfrentar. Por favor, oremos pela família enlutada e principalmente por aquela criança. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Nessa pandemia, muitos têm sido afetados por conta das consequências que ela trouxe. Alguns estão enfermos, outros estão, sem aquela certeza do salário do fim do mês, do pão de amanhã. Outros estão passando por alguma dificuldade de ordem emocional. Alguns estão aí sofrendo pela saudade, pela ausência. Hoje eu e o presbítero Alci, nós somos da ceia da mãe da nossa irmã Marilúcia, a nossa irmã Marluce, e ela dizia: que saudade da igreja, que saudade da igreja. Além dos sofrimentos da idade, das limitações da idade, o sofrimento da saudade. Entre vocês, alguém que está sofrendo? Ora, os irmãos, eles estavam sendo perseguidos, muitos deixaram quase tudo ou tudo para trás, alguns se dispersaram não apenas do seu lugar de origem, mas da sua própria família, chegando em outra localidade desconhecida, foram morar em lugares muito provavelmente inferiores, piores do que o que eles moravam, se submetendo a todo tipo de serviço para ter o pão de cada dia. Alguns estavam passando por tamanha opressão por conta dos ricos que são injustos. Havia sofrimento naquela igreja? Havia muito sofrimento naquela igreja. E aí Tiago vai nos ensinar, quando ele ensina aqueles irmãos, que existem duas coisas que devem andar juntas. Quando há sofrimento, tem que haver oração. Quando há sofrimento, tem que haver oração. Se você fizer uma leitura rápida do texto, você vai ver que ele fala, no verso 13, ore. No verso 14, orem. No verso 15, oração. No verso 16, parte A, orem. Parte B, a oração. No verso 17, orou. No verso 18, orou. Talvez é para a gente não se esquecer da importância da oração. Esses irmãos podiam estar enfrentando o sofrimento na sua saúde, na ordem das finanças, na ordem da família, na ordem dos relacionamentos, na ordem das decepções, reticência e reticência. Se nós somos humanos, se nós entendemos as nossas limitações, se nós vivemos num mundo corrompido e caído, inevitavelmente nós experimentaremos o sofrimento. No mundo tereis aflições. Isso é uma afirmação? Vírgula. Mas, entretanto, todavia, contudo, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Quer dizer, irmãos, que há diferença na forma com que aquele que teme a Deus enfrenta o sofrimento daquele que não teme a Deus. Aquele que teme a Deus tem acesso à presença santa daquele que é sobre tudo e sobre todos. Há
uma diferença gigante na forma, não apenas como nós encaramos a vida e a alegria e o belo e o prazer, mas também como nós encaramos o sofrimento. Porque quando Cristo transforma as nossas vidas, quando a Bíblia se torna nossa única regra de fé e prática, nós entendemos que os sofrimentos muitas vezes são ou o juízo de Deus, ou a permissão de Deus para a nossa maturidade, para o nosso crescimento. Eles são ruins aos nossos olhos e dolorosos, mas aos olhos de Deus também são bons e valorosos, de tal forma que quando nós lemos as Escrituras e a gente vê o povo de Deus sofrendo, o povo de Deus ele sofre, mas tem acesso àquele que pode mudar a sua sorte, a sua situação, a sua condição, a sua realidade, o seu presente e o seu futuro. Porque a Bíblia vai dizer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia vai dizer que Deus transforma o lamento em baile. A Bíblia vai dizer, olha, a gente pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas nós não devemos esquecer que Deus está não apenas à nossa frente como o nosso pastor, mas ao nosso lado. Ele está conosco, Ele não nos desampara. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Não temas, pois eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Oh, irmãos, quanto tempo a gente perde tentando dar um jeito no sofrimento sem antes recorrer ao Senhor. Eu tenho que ter as duas coisas, né? Deus nunca vai fazer por nós aquilo que a gente pode fazer, mas ao mesmo tempo, o primeiro que deve ser buscado é quem? Deus. Porque quando nós buscamos a Deus, Ele não apenas aquieta o nosso coração, mas Ele nos aponta como enfrentar o sofrimento, como tirar o melhor dele, como passar de forma aprovada por Ele. Isso é bênção. Quanta desesperança tem aqueles que não têm a Deus. Nós estamos num mês que fala sobre o combate ao suicídio. Como nós enfrentamos os nossos medos, os nossos pavores internos. Nós cristãos temos o grande Deus por nosso auxílio. Ele nos ama, Ele está no meio de nós, Ele é conosco, Ele nos supre, Ele cuida de nós, a Bíblia prova isso, a cruz prova isso. Por isso que a primeira coisa que Tiago ensina aos irmãos dentro desse texto, é que quando nós sofremos, quando há sofrimento, nós devemos buscar a Deus por meio da oração. E é interessante a sequência. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Não é a vida, o resumo da vida? Muitas vezes, enquanto um está alegremente agradecendo a Deus, o outro está chorando, pedindo a sua misericórdia. Na mesma casa pode ter alegria e lamento ao mesmo tempo. Muitas vezes nós estamos muito bem obrigados, e nosso irmão que está do nosso lado está passando por uma situação de sofrimento. Mas no sofrimento ou na alegria, nós passamos diante de quem? De Deus. No sofrimento ou na alegria, Deus ele é buscado, Ele é adorado, Ele é engrandecido. Orai, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Existe essa dinâmica da vida. Mas a dinâmica da vida do povo de Deus é vivida na perspectiva de Deus.
Deus está diante de nós. Foi lido o Salmo aqui no momento devocional: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Seja no sofrimento, seja na alegria, passe diante de Deus. Não gaste tempo murmurando, não há lugar para murmurar aqui. O que sofre, não murmure e ore. O que está feliz, não murmure, cante. Porque aqueles que murmuram não entenderam a vida na perspectiva de Deus. Eu sei que às vezes, irmãos, a gente está lá angustiado, chateado, e a gente vai, né, e reclama, mas não deve ser assim. A murmuração traz amargura, traz angústia. Lembram de Noemi? Lembram de Noemi? A visão distorcida que ela teve do que estava acontecendo com ela, a mão de Deus como se Deus tivesse prazer naquilo, como se aquilo não fosse consequência do pecado do seu marido, da escolha de seus filhos, das suas próprias escolhas. Não me chame de Noemi, me chame de amarga. Não há lugar para murmuração na vida de quem teme a Deus. Se há sofrimento, a gente deve orar. Se há alegria, tem que ter louvores. E eu vou ainda além. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 12. Versos 7 a 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 7 a 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, quem está falando é Paulo. Paulo tinha dado a ele grandes revelações. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Quem foi que deu? Para quê? Para que Paulo, ele não ficasse orgulhoso, Deus permitiu o seu sofrimento. Mensageiro de Satanás, é muito dura essa palavra, né? Mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes Paulo estava sofrendo, ele murmurou? Não, ele fez o quê? 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é que sou forte. Quer dizer, que não é só quando a gente está feliz que deve cantar louvores. Deus é digno de ser adorado também no meio do sofrimento. Esse texto é tremendo, né, irmãos? Quem está em voga nunca somos nós, sempre é Deus. O mundo perverte essa lógica. O mundo, ele diz que quem tem que estar em voga sou eu. O que importa é o que eu sinto, o que eu quero, o que eu desejo, a minha felicidade, a minha alegria. Mas a Bíblia vai dizer que Deus sabe do que nós necessitamos. E Deus cuida de nós e nos dá segundo a sua vontade para a glória do seu nome. Então, voltando a Tiago, entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, cante louvores. A gente podia citar Jó 35:10, quando Jó, no meio da aflição, nos lembra que Deus é digno de ser louvado.
A gente também podia citar Atos 16, versículo 25, quando Paulo e Silas estão na prisão e no meio da noite presos, eles fazem o quê? Murmuram, Eles louvam a Deus. Eles louvam a Deus. Eu acho, irmãos, que é muita maturidade quando nós enxergamos isso. Quando o sofrimento não tira de nós a alegria da presença de Deus e a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas o dia de amanhã será como Deus quiser. E como Deus quiser é bom, perfeito e agradável. Sendo como eu quero ou sendo como eu não quero, o que importa é que Deus cumpra a sua vontade em mim e que receba a glória que lhe é devida. Por isso eu descanso na sua vontade. Muitos são como Jonas, que sabendo a vontade de Deus se esperneiam feito menino pequeno e fogem da presença de Deus achando que conseguirão. E Deus nos dá uma grande lição em Jonas, dizendo que isso é comportamento de criança. Que isso é comportamento de criança. Está sofrendo? Ore. Está alegre? Louve a Deus. Mas se você está sofrendo também, louve a Deus. Porque Deus é digno de ser engrandecido em toda e qualquer situação. Amém? Mas são 3 perguntas. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A segunda coisa que Tiago nos ensina é que nós devemos orar pelos enfermos. Não apenas quando nós estamos sofrendo, mas que nós devemos orar pelos enfermos. A igreja ela é chamada para orar, para interceder. Aqui o texto diz que se na comunidade da igreja tem alguém que está enfermo, mas olhemos o contexto, essa enfermidade provavelmente pelo contexto era consequência de pecado. Pastor, toda doença é consequência de pecado? Não, Nanina, não. Mas tem pecado nas Escrituras, tem doença nas Escrituras que é consequência de pecado. Quer dizer que todas as vezes que eu fico doente é por falta de fé ou porque eu estou em pecado, como diz o pessoal besta da teologia da prosperidade? Não. Mas a Bíblia vai dizer que há casos que a consequência do pecado também é a enfermidade. Interessante aqui, irmãos, há alguém doente no meio de vós, o camarada ele não consegue ir à igreja. Qual é a instrução de Tiago? Que chame os presbíteros. Lembram da figura do presbítero e do diácono? Nas Escrituras, o diácono é aquele que ajuda nas questões temporais, no serviço da igreja, e os presbíteros nas questões espirituais. Não é o presbítero no singular, são os presbíteros da igreja, é um caso excepcional. Alguém está enfermo, muito possivelmente por conta do contexto, por conta de pecado. Chame os presbíteros. Nós devemos nos lembrar, irmãos, que quando nós estamos enfermos, nós precisamos orar. Porque Deus também nos ajuda nas enfermidades. Deus também nos cura. Vale destacar aqui, irmãos, que a gente não pode ficar bitolado, como alguns irmãos acham, que um crente perde a fé por tomar um remédio. E a gente se lembra do mandato cultural. Tudo aquilo que é produzido pela medicina glorifica a Deus, porque Deus nos deu o quê? A capacidade de interagir com a sua criação, a imagem e semelhança, para nós cultivarmos a sua própria criação de tal forma
que Deus é glorificado do mesmo jeito quando a gente tem a dor de cabeça resolvida tomando um remédio ou quando alguém ora por nós. Tem alguns irmãos que, acham que é pecado tomar remédio, ou então que tomar remédio demonstra falta de fé. Mas em última instância, irmãos, Deus é glorificado através da mão do médico, através dos remédios, através dos exames, através dos aparelhos. E a cura vai vir pelo meio da medicina, segundo a graça e a vontade de Deus. Outras vezes a palavra vai dizer que o próprio Deus, de forma maravilhosa, extraordinária, pode produzir em nós a cura. Esse é um caso desses. O irmão está enfermo. Olhem lá o verso 15. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor levantará. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. O contexto aqui é o quê? Muito provavelmente o irmão estava doente por conta de um pecado cometido, ele não podia ir para a comunhão da igreja. Então Tiago instrui que, casos assim, chamem os presbíteros. Os presbíteros são autoridades levantadas por Deus para a instrução, para a correção, para a igreja. Eles vão lá, se juntam na dependência de Deus, fazem uma oração que Tiago vai dizer que é a oração da fé, e o contexto aqui, a ideia é que é uma oração totalmente dependente à vontade de Deus. É da vontade de Deus que isso aconteça, é da vontade de Deus que a pessoa seja curada por meio desses meios aqui, usando uma redundância. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E aqui o óleo é acrescentado dentro da liturgia. Não é que o óleo tenha propriedades extraordinárias, porque muitos também interpretam esse texto de forma esquisita, como se a cura fosse por meio do óleo, e não por conta da ação de Deus. Porque o texto é enfático, Unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Quem é o agente da cura? Deus. Quem é usado por Deus? Os presbíteros que oram por meio da fé, da confiança, segundo a vontade de quem? De Deus. Pastor, por que é que tem óleo aqui? O óleo aqui é usado como um símbolo. E vale a gente lembrar que o óleo era usado como símbolo desde o Antigo Testamento. Por exemplo, na coroação de um rei, o rei era ungido com óleo. Lembram de Davi? Samuel chega lá, taca óleo nele. Na ordenação de um sacerdote, o óleo era usado para ungí-lo também. Na instalação, na ordenação de um profeta, o profeta era ungido. Na consagração de alguns objetos que faziam parte do culto, da liturgia ao Senhor, alguns objetos eram ungidos. Na cura dos enfermos, nós vemos alguns versículos bíblicos, esse está incluído, que o óleo fazia parte como um símbolo, e também no embalsamento do corpo. Essa palavra é meio, isso aí, travou a língua. Quando o corpo ele era preparado para ser enterrado, também ele era ungido com óleo. Melhor falar direto do que com parábolas, O óleo sempre, ele não era um fim em si mesmo, o óleo sempre era um símbolo. O óleo sempre simbolizava para a ação de Deus, para a ação do Espírito Santo. Aqui,
o óleo é usado simbolicamente para nos mostrar a ação de Deus por meio da oração. Esse versículo aqui é usado para muitas coisas estranhas, por exemplo, para a extrema unção, a doutrina da extrema unção católica. Esse é um dos textos que embasa isso. Também o costume pentecostal e neopentecostal de ungir qualquer coisa com óleo, também vem desse texto. Como se o óleo tivesse um poder em si mesmo, um poder inerente a ele, e não fosse apenas um símbolo. Então, por aí afora, o pessoal unge casa, unge porta, unge carro, unge todo mundo. Não existe base bíblica para isso. Não existe base bíblica para unção com óleo de objetos no Novo Testamento. Aqui é um momento extraordinário. Olha a fórmula. Nesse tipo de situação, quem deveria ser chamado? Os presbíteros. O que é que eles fariam? Orariam pelo enfermo, impondo as mãos e usando o óleo. A oração, ela tinha que caráter? Era uma oração totalmente dependente da vontade de Deus. Deus queria que a pessoa fosse o quê? Curada. Em nome de quem? De Jesus. Para que quem fosse glorificado? O Senhor Jesus. Muitos também olham para esse texto e colocam um poder na oração. A gente pode afirmar que a oração tem poder? Pode. Mas implícita nessa afirmação, eu tenho que entender que a oração é um meio, porque quem faz a consequência da oração sempre é o Senhor. A oração é um meio de graça. A oração foi um dos meios escolhidos por Deus para que Ele nos presenteie com graça, seja na ressurreição dos mortos, seja na cura dos enfermos, seja para consolar, para interceder. A oração faz parte da vida cristã. O que é que Tiago quer dizer? Deus cura. Faço parênteses por meio da medicina e também por meio da oração. O óleo é meramente um símbolo. Um símbolo que aponta para uma realidade. Qual realidade? A ação de Deus na vida do enfermo. Amém? Amém? Pastor, qualquer um pode usar o óleo? Leia o texto. Tem que ser quem? Os presbíteros. Em que caso? Enfermidade. Com a convicção de quê? De que a oração feita vai curar o enfermo. Fazendo como? Com imposição de mãos. Usando o quê? O óleo. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Para a glória de quem? De Jesus Cristo. Amém? Interessante, irmãos, que quando a gente pega os comentários bíblicos acerca de Tiago capítulo 13 até o verso 19, a maioria do texto está só aqui por conta das complicações de interpretação e das práticas complicadas dentro das igrejas. Os irmãos gostam de um objeto. Em algumas igrejas vai ser também um óleo, mas tem o giz, tem a rosa, tem o sabonete, tem a vassoura, tem... Deus sempre é esquecido. O objeto é idolatrado, ele tem um fim em si mesmo, ele tem poder. Até na igreja que diz, pare de sofrer, não é em nome de Jesus, é com o objeto que resolve a situação. Ô diabo astuto esse, né? Dá o que o nosso coração idólatra quer. Desvia o foco de Deus, da sua ação. Tira de Deus a glória que lhe é devida. Na sequência desse texto tem uma coisa interessante. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Sempre quando se fala de pecado,
para que haja perdão de pecados, tem que ter o quê? Arrependimento e confissão, né? O arrependimento está aqui implícito, né? A confissão é consequência do arrependimento. E a confissão aí é perdão e mais reconciliação. Vale lembrar aqui Tiago não está nos ensinando que nós devemos confessar os nossos pecados para um sacerdote. Aqui Tiago não está ensinando que para ter perdão de pecados é preciso confessar os pecados para um irmão. Tiago está dizendo que tem casos que nós confessamos os nossos pecados publicamente, quando o pecado é público. Tem casos que faz parte do remédio a confissão coletiva. Mas que, segundo as Escrituras, na maioria das vezes, a confissão, ela vai ser particular entre o pecador e o próprio Deus. Entre o pecador e o próprio Deus, porque o pecador tem acesso a Deus, tem liberdade de falar com Ele, tem liberdade de ser ouvido por Ele. Quem perdoa o pecado não é o sacerdote, não é o irmão da igreja. Quem perdoa o pecado é quem? Deus. Nesse caso aqui, como a doença estava ligada ao pecado, havia uma dupla restauração: a cura da enfermidade e o consequente perdão do pecado. Lembram de Jesus? Quando Jesus perdoa o pecado de uma pessoa, os mestres da lei ficam: eita, quem é esse para perdoar os pecados? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados, levanta do teu leito e anda. Nossa! Porque Deus é tão bom, que Ele perdoa os nossos pecados, e quando é da sua vontade, Ele ainda nos cura das nossas enfermidades, sejam por meio da medicina, seja por meio extraordinário. Amém? E aí, Tiago, ele vai nos lembrar que a oração faz parte da nossa vida, daqueles que nasceram de novo, que a oração é um meio pelo qual Deus nos deu para, vermos a sua poderosa mão agindo. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e assim como ele citou anteriormente o caso de Jó, falando sobre a perseverança de Jó, ele vai lembrar dessa característica de Elias, a oração. Elias ora, para de chover. Elias ora e o céu produz chuva. Mas tudo isso foi consequência de quê? Da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus peneirar o seu povo por meio dessa situação. Vai lá no Antigo Testamento e lê, que você vai se lembrar do caso. O que é que Tiago está nos lembrando quando ele lembra a igreja da realidade da oração? Ora, irmão, porque você vai ver coisas maravilhosas, tremendas, poderosas. Você vai ser um meio pelo qual Deus age muitas vezes, porque Deus age por meio não apenas da nossa ação, mas da nossa oração. Amém? Para a gente terminar a carta de Tiago, a gente chega no verso 19, e Tiago diz: meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Ele está ensinando para os irmãos que um dos objetivos da igreja deve ser buscar também os irmãos que estão em pecado, desviados, que perderam o foco, que se afastaram do alvo. A igreja não tem apenas a responsabilidade de pegar os perdidos sem Cristo, o ser humano natural que precisa da graça de Deus em Cristo para que tenha perdão de seus pecados. A igreja também precisa se preocupar com aqueles que estão afastados,
entorpecidos pelo pecado, desviados, vivendo uma vida distante de Deus. Nós não podemos nos conformar, cruzarmos os braços quando o irmão se afasta. Tem que trazer dor ao nosso coração, tem que trazer inquietação. A gente viu o irmão com comunhão com Deus, com uma vida santa, com uma vida plena. O irmão, por algum motivo, ou por muitos motivos, começou gradativamente a afastar-se de Deus por conta do pecado. Está numa vida desgraçada. A gente sabe onde vai dar. Nós temos que chorar, irmãos, nos lembrando de como ele amava a Deus, de como ele cultuava o Senhor. A gente deve se curvar diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia. Mas não apenas, a gente deve orar. A gente deve ir atrás dos nossos irmãos. O irmão pode até não te escutar, mas você foi. O irmão pode até dizer não, mas você disse o que ele deveria escutar. Não o que ele quer escutar, mas o que ele precisa segundo as Escrituras. Porque às vezes, irmãos, nós temos que agir levando o remédio, e não necessariamente o remédio é gostoso, o remédio é amargo. Tenho 2 crianças em casa. É uma luta, às vezes, dar remédio, principalmente quando o remédio não tem um bom sabor. Às vezes está lá, você fica assim: meu pai, e agora como é que vai ser? Vou ter que pedir, mas às vezes eu vou ter que botar o remédio na boca, porque eu sei que a criança precisa do remédio, o remédio tem que ser aplicado, ainda que ele seja amargo, ele faz bem. No politicamente correto, às vezes a gente chega para o outro: meu querido, como é que você está? Não estou dizendo que tem que entrar com os 2 pés, não, dar uma rasteira, né? Chegar com um cacetete na vida do irmão. Mas a gente quer agradar demais, não, irmão. Do jeito certo a gente chega, mas tem que dizer: irmão, que saudade de você, você faz uma falta tremenda, mas eu quero te lembrar, irmão, que a escolha que você fez está errada. Lembra a Bíblia para ele. Não fale de si. A sua palavra, ela não volta vazia. Quer dizer, ela volta vazia. Fale a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia. Seja como também um semeador. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, olha aí, alguém foi lá pegar, alguém se arriscou, alguém quis enfrentar a situação, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, quer dizer, a gente costuma achar que o pecador é só quem está lá fora, mas nós lutamos contra os nossos pecados. Vamos puxar para a nossa família. Quando o filho da gente peca, o pai se inquieta, a mãe se inquieta. Qual é o objetivo do pai e da mãe? Mostrar o pecado para o filho, convencê-lo da sua escolha errada, da sua má conduta. E quando a gente vê o filho da gente se arrependendo, quando a gente vê ele entendendo que o que ele fez é errado, quando a gente vê ele assumindo um compromisso que não vai mais fazer a mesma coisa, irmãos, como é maravilhoso. Como é maravilhoso quando eu olho nas minhas filhas e vejo aquela tristeza que conduz ao arrependimento. Não é aquela tristeza do medo, o medo, sei lá, do castigo, de alguma coisa assim, mas a tristeza porque entendeu que o que fez é uma afronta a Deus, que o que fez é pecado contra o outro. Como é maravilhoso ver o quebrantamento. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Eu acho que eu não preciso dizer que salvará a vida da pessoa, não está dizendo de uma segunda salvação. Está lembrando que quando a pessoa está à própria sorte, ela precisa ser resgatada, salva dos seus pecados. Amém?
Como é bom estudar a Escritura. Como é bom conhecer a palavra de Deus. Mas se nós apenas conhecemos, é em vão. Tudo aquilo que aprendemos na carta de Tiago deve ser internalizado. A gente deve meditar. A gente deve se confrontar com o espelho da verdade. E a gente deve, de forma individual, familiar e como igreja, colocar em prática. Amém? A oração é importante. Nós precisamos resgatar isso nas nossas vidas, nas nossas famílias e dentro da nossa igreja. Desde ontem, muito quente, a minha cisterna está baixando, né? E eu não vejo um pá de nuvem no céu que traga ali água, porque uma parte da água lá de casa a gente capta por meio da água da chuva. Então, nessa parte de inverno, eu tive água abundante em casa. Agora, está estranho, está baixando sem reposição. E ontem eu comentei com o Júlio, Júlio, eu vou orar para Papai do Céu, para Papai do Céu mandar chuva. Comentei umas 2 vezes hoje. Hoje eu olhei para o céu meio nublado, eu disse, Júlio, vamos orar para que Papai do Céu mande chuva. Aí eu orei, Senhor, manda chuva. Estávamos nós lá fora, arrumando as coisas, daqui a pouco começou a chuviscar. Júlio correu para mim e disse, Pai, Deus respondeu a tua oração. Aí eu disse, Senhor, então manda chuva grossa para encher minha cisterna. A chuva começou a engrossar. Pai, Deus te respondeu de novo. Está vendo, Júlio? Deus é bom. Deus escuta as nossas orações. Deus, Ele fala por meio da resposta da oração. Está vendo que você pode orar também a Deus? Como é bom, irmãos, quando nós percebemos que Deus nos escuta. Porque Deus, de fato, é vivo e pessoal. Ele não é um conceito, não é uma energia, não é uma entidade, não é uma força. Deus é o Senhor, soberano sobre todas as coisas. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que Tu nos ajude, Senhor, a vivermos a Tua palavra, que ela seja não apenas a nossa instrução e meditação, mas a nossa norma de vida, a lâmpada que ilumina os caminhos tortuosos da vida, que ela nos faça enxergar também os nossos erros, a fim de que possamos, em arrependimento, confessar os nossos pecados a Ti. Visita a Tua igreja, Senhor, aviva a Tua igreja, que a Tua igreja possa se lembrar do propósito da oração, da vida de oração, que os Teus filhos se mobilizem também para os cultos de oração, que os Teus filhos tenham um compromisso de orar e interceder pela Tua igreja, no seu dia a dia, que nós possamos, Senhor, Te encontrar na alegria ou na tristeza. Sempre, Senhor, Tu recebas de nós um louvor e adoração, porque Tu és o nosso Deus, socorro sempre presente. E nós Te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém.